que é a lei de Stevin? Pressão no ponto 1 mais ρGH é igual a pressão no ponto 2 mais ρGH. Vocês têm que começar, vocês vão ver lá na resolução, vocês têm que começar por aí, tá? O que acontece agora? A partir de agora, a gente passa de fluidos reais, de fluidos ideais para fluidos reais, aonde a gente vai ter muita influência de Reynolds, de viscosidade, de fator de atrito, e eu acho que é a pior parte. Então, hoje a nossa aula, eu vou até vocês falarem assim, professora, ok. Aí eu não fechei a lista de exercícios de vocês ainda, porque eu quero que antes que vocês façam perda de carga, e é toda a parte que a gente vai falar hoje de atrito, eu preciso que vocês façam os 3 exercícios da primeira lista. Vocês conseguem fazer para mim? No máximo até amanhã ou até quinta, que daí, quando vocês me darem um ok, ó, professora, a gente fez. Ah, entendi, não entendi. Aí eu libero a segunda lista, que daí é bem mais complicado. Vocês vão dar uma olhada hoje? A gente vai começar a trabalhar com muita coisa. Então, eu preciso, de verdade, que vocês façam a lista 1, tá? Eu estou à disposição de vocês a qualquer minuto. Eu liberei o exercício 2, que de um pouco eu já libero, no final, quando nós terminar a nossa aula, eu libero o exercício 3. Vocês tentem fazer, tá? Tentem entender. Professora, eu não entendi o passo 3. O que é isso? Eu fiz passo 1, passo 2, passo 3, o que faz, o que não faz. Não entendeu? Me chame, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês e para ir com vocês até o final. Ô, Tá? prof, Oi, prof, boa noite. a resolução dos exercícios não pode ser para o final de semana? Facilita, para mim, pelo menos. Tá, mas vocês não precisam me entregar. Nenhum vocês não vão me entregar. Ah, bom. Tá? Não, Eu não, achei que não, tinha que não entregar. é entrega nenhuma, tá? É só preciso que vocês façam para vocês entenderem e se garantir e não ficar de exame, né? Não é esse o Tá bem, objetivo? obrigado. É, Eu entrei na aula agora porque eu não estava conseguindo entrar. Tu tá. pode. Sobre os exercícios, não é para Isso. entregar nenhum. Não é para entregar nenhum, gente. Os exercícios Tá. é para vocês estudarem, tá? Tu postou o exercício 1 só. Eu postei pena agora o exercício 2. Eu estou liberando um por vez para vocês terem dúvidas e falar comigo, Jason. É o vídeo do Zap Zap, aquele? Isso. Depois dá uma olhada, ver se você consegue abrir ele, porque tem alguns Ô, alunos que prof, estão. a senhora não atualizou meu link, eu estava acessando pelo link que estava no portal e daí não estava entrando. Ah, por isso. Tu não está no O meu grupo. não enviou. Agora que eu falei com o Matheus ali, que Ah, tá. Eu ele tenho que falou fazer que isso, gente. Eu mando no WhatsApp, no grupo, e eu acabo esquecendo do link lá no AVA. Tá. Me puxem as e eu achei orelhas, que não gente, tinha essas aula. coisas. Essas coisas vocês me puxem porque eu acabo esquecendo. Desculpa, Jason. Não foi nada, prof. Assim, Eu eu só me perdi no deixei. exercício, mas agora já me achei. Tá, eu deixei assim. Quem chegou depois, eu vou explicar mais uma vez, tá? Eu quero que vocês façam principalmente aqueles 3 exercícios que estão na lista. Abortem os outros por enquanto e façam esses 3 aí que estão na lista. Eu já liberei dois exercícios, e mais tarde, no final da aula, eu libero o terceiro, tá? Vocês tentem fazer, coloquem todas as dúvidas possíveis e me mande um WhatsApp. Ó, professora, me manda um e-mail. Professora, eu não consegui fazer isso. Eu tento responder pontual para cada um de vocês, tá? Como eu consegui, tá? Porque às vezes é muita coisa e eu passo o dia e não vejo nenhum e-mail às vezes, mas tentem fazer, tentem tirar dúvidas comigo, tá? Porque é a hora de vocês se garantirem pelo menos 5 pontos na prova ou 3 pontos na prova, tá? Que vai ser um desses exercícios que estão na lista vai cair na prova. Então, vocês, por favor, tentem fazer, tentem entender e tudo que vocês tiverem de dúvidas, eu estou à disposição a hora que vocês precisarem, tá? Tu postou 5 exercícios até agora? Postei Por 2 na aula e dois. Mas eu quero que mais vocês 3. façam a lista, Jason. Façam a Tá, lista. fique. Que daí vocês vão conseguir entender na verdade, as listas, elas juntam
quase todas as informações que a gente teve até agora. Todo mundo ok? Eu quero um ok de todo mundo. Uhum. Diane, Maicon, Matheus, Luiz, tudo ok? Ok. Então tá. Ok, prof. Então tá, estamos certo? E só teve uma lista, prof? Sim, só teve uma lista. Qualquer coisa depois eu mando Uma aqui lista no... com 3, né? Claro. Só teve uma lista, com 3 exercícios. São 3, né, gente? Sim, Tá, são então 3. é essa aí. Essa lista com 3 exercícios. Agora eu vou colocar nossa aula, deve ser essa aqui, que é continuação da aula da semana passada, tá? Vocês, então, não façam esses exercícios que eu tinha deixado aqui no final da aula, façam aqueles 13 e tente entender, ok? E hoje a gente vai... Estão vendo a minha apresentação? Sim. Então, hoje a gente vai começar a falar de perda de carga. Vocês estão tudo ok com Reynolds? Sabem o que é Reynolds? Agora é bem importante, tá? O Reynolds laminar e turbulento vai fazer vai ter toda a influência. E vocês vão calcular, quando eu tenho um fluido laminar, vocês vão calcular um tipo de perda de carga, e quando eu tenho um fluido turbulento, a gente vai calcular um outro tipo de carga, tá? De perda de carga. Então, agora a gente vai, primeira coisa, identificar que tipo de fluxo eu tenho, laminar ou turbulento, ok? Isso é bem importante na aula de hoje. Então, o que é perda de carga? Vocês lembram que a gente conversou lá passada do que é perda de carga? O que é perda de carga dentro de uma tubulação? Vocês lembram? É devido à aderência que o fluido tem Isso. com o material e também com as curvas. Isso A aí. mudança de Então, direção. isso. Hoje a gente vai ver bastante sobre... Hoje tem bastante tabela, bastante informação para vocês. Então, perda de carga refere-se ao quê? A energia que um fluido vai perder, energia que eu falo, pode perder calor, pode aumentar calor, pode perder algum tipo de energia, algum tipo de carga que um fluido perde em uma tubulação sob pressão devido a alguns fatores, ou um leque de fatores, na verdade, tá? Como atrito. Então, agora, a partir de agora, a viscosidade dinâmica do fluido é muito importante. E aí a gente vai ver, opa, professora, mas eu não sei a viscosidade dinâmica do fluido. Aí a gente tem um lugar para onde é mais confortável, onde a gente pode calcular, então vocês precisam saber Reynolds. Então, fatores como atrito, com uma camada estacionária. Vocês lembram daquela parte da aula que eu falei semana passada? Que dentro de uma tubulação há um perfil de velocidade do líquido. E esse perfil de velocidade tende, na camada externa da tubulação, tender a zero. É como se fosse que o fluido, na camada da tubulação, devido à rugosidade da tubulação do material, a água tem, vamos supor a água, o líquido ele tende a ter a velocidade zero na parede da tubulação, tá? Então, aí que existe a maior perda de carga. Então, uma camada estacionária aderido à parede interna do tubo, ou em razão da turbulência, em razão do Reynolds elevado. Em razão do quê? Quando eu tenho Reynolds elevado, o que acontece? Eu tenho um fluido turbulento. Ou também, o que a gente vai ver no final da aula, mudança na direção do traçado. A gente vai ver alguns exemplos práticos, por exemplo, de tubulação de água, tubulação de esgoto, alguns tipos de tubulação onde eu tenho uma linha que é chamada de principal, e eu tenho vários ramais que entram dentro da tubulação principal. E isso causa uma turbulência muito elevada e aumenta consideravelmente a perda de carga dentro de uma tubulação, tá? Então, quando a gente fala em perda de carga, principalmente a gente tem que saber o quê? Viscosidade. Viscosidade, se é turbulento, se é laminar, e aí vem algumas coisas. Então, conceito geral. Perda de carga corresponde à perda de energia
que se dissipa na forma de calor. Porque o que acontece com as partículas se eu começar a ter um fluido turbulento? As partículas começam a se chocar, eu começo a perder carga, perder energia na forma de calor, tá? Então, dissipa-se na forma de calor, em consequência da viscosidade. Então, o que é viscosidade? Nada mais é do que o atrito interno das partículas dentro do fluido e do atrito externo, da camada, que a gente pode dizer que tem velocidade zero, com a parede do conduto, tá? Então, existem dois tipos de perda de carga. A perda interna, ou viscosidade, que é todo aquele atrito dentro das moléculas, das partículas do fluido, e tem a perda de carga, onde ela acontece, que é chamada de externa. Depois a gente vai dar uma outra nomenclatura sobre isso. Com as paredes e, principalmente, também bem importante, a turbulência. O que a gente vai aprender hoje? Fator de atrito, tá? Fator de atrito para fluidos laminares, o fator de atrito para fluidos turbulentos e o fator de atrito quando eu tenho cotovelos, quando eu tenho bombas, quando eu tenho algum tipo de filtro, algum tipo de trocador de calor, alguma que a gente fala de, entre aspas, empecilho, mas que a gente tem alguma característica diferente do que a gente estudou até agora. O que a gente fez até agora? Calculou sempre tubulação sem nenhum tipo de acessório. A gente não tinha bombas, a gente não tinha nenhum tipo de perda de carga, a gente não tinha... o que nós não tinha até agora? Viscosidade. Vocês lembram disso? Nós estávamos trabalhando com fluidos ideais. A gente desconsiderava a viscosidade. A partir de agora, a viscosidade é a peça-chave, tá? Então, o fluido ideal é aquele fluido que eu não tenho perda de carga, porque a viscosidade do líquido lá era desconsiderada. E agora, o que eu tenho? Se há movimento, há perda de carga. Ok, fluido real. A perda de carga, ela pode ser calculada de duas formas, tá? A perda de carga contínua, que é quando eu tenho um trecho reto de tubulação, com nenhuma peça, nenhum acessório, e a perda de carga localizada. Contínua é entre o ponto 1 e o ponto 2, é um trecho reto de escoamento, e a perda de carga localizada ocorre quando o que eu tenho? Eu tenho alguma peça, algum acessório, alguma conexão. Então, vocês vão ter esses dois tipos de perda de carga que vocês vão calcular para o mesmo sistema, muitas vezes. E a perda total, perda de carga total do sistema é a perda de carga contínua, naqueles espaços de tubulação onde eu não tenho nenhum tipo de acessório, mais a perda de carga localizada, que é onde eu tenho todos os acessórios. Aí a gente vai calcular, na tubulação que vocês vão projetar, a gente tem 5 cotovelos, 2 bombas, 3 filtros, a gente vai ter que calcular para os 5 cotovelos, para as 3 bombas, então vai aumentar bastante o trabalho de vocês, tá? Não vou assustar, mas tem exercícios que vocês vão ficar uma manhã inteira para resolver. É passo a passo, eu vou passar o passo a passo bem tranquilo para vocês e vocês vão ter que acompanhar comigo durante as nossas aulas, tá? Então, outra coisa bem importante. Então, as perdas de cargas, vocês vão ter a perda de carga contínua e a perda de carga localizada. Contínua quando eu não tenho nenhum acessório na tubulação ou as partes onde eu não tenho acessórios, mais a perda de carga localizada, que é onde eu tenho peças, conexões, onde eu tenho afunilamento brusco do diâmetro, ou aumento brusco do diâmetro, isso faz com que aconteça algumas coisas assim bem singulares ao processo, tá? Dentro da parte de condutos, a gente tem dois tipos de condutos. Os condutos forçados, que é aquele conduto aonde dentro da tubulação eu tenho uma pressão diferente da pressão externa, da pressão atmosférica. O conduto forçado é o conduto onde a tubulação ela está totalmente cheia do líquido, tá? Ele é chamado de fechado, conduto forçado ou conduto fechado.
e as canalizações devem resistir à pressão interna. Então, geralmente, quando a tubulação está totalmente cheia de líquido, a pressão dentro da tubulação ela tende a ser maior que a pressão atmosférica. Alguns exemplos: canalização predial de água quente e de água fria, e canalizações de distribuição de água na cidade. Então, tende a ter uma pressão não tão elevada, mas diferente da atmosférica, tá? Então, quando vocês tiverem que calcular a pressão da tubulação, se a tubulação está cheia de água, eu não tenho nenhum vazio, então quer dizer que a pressão, a resposta, o resultado de vocês tem que ser diferente da pressão atmosférica, geralmente maior que a pressão atmosférica. Isso para conduto forçado. Conduto forçado, tubulação totalmente cheia de água. Conduto livre. Conduto livre é quando eu não tenho a tubulação totalmente preenchida, tá? Apresenta uma superfície livre e a pressão é igual à pressão atmosférica. Então, se eu tenho uma lâmina livre dentro da tubulação, a gente equivale ela à pressão atmosférica. Então, quer dizer que quando os condutos estão livres, eles estão funcionando não totalmente cheio. Exemplo, canalização de esgoto, canalização de águas pluviais, canalização de esgoto sanitário e canais de irrigação. Então, alguns exemplos práticos e depois a gente vai ver alguns outros exemplos que fala de conduto livre e conduto forçado. Então, vocês vão ver bastante também nos exercícios a palavra conduto livre e conduto forçado, tá? Mais umas características da parte de hoje. Então, nada mais é do que perda de carga. Sempre que um líquido se desloca dentro de uma tubulação, ocorre um atrito entre as paredes internas e o fluido. Ocorre também uma turbulência. Esse fenômeno faz com que as pressões que existem no interior vai diminuindo gradativamente à medida que o fluido vai se deslocando. E essa diminuição na pressão dentro de uma tubulação com comprimento, vamos supor, de 20 metros, 50 metros, 2 quilômetros, é conhecida, então, como perda de carga. O que é bem importante a partir de agora, depois a gente vai ver umas tabelas, é o tipo de material, tá? O tipo de material, a partir de agora, ele é bem importante. O tipo de material, como se é turbulento ou se é laminar. Então, Reynolds influencia diretamente a perda de carga do sistema. Aí, isso aqui eu já tinha trazido na aula passada, eu resolvi reformular e trazer de novo. O que que acontece com essa figura aqui? Depois vocês vão ver que ela tende a mudar, ok? Então, a gente tem as linhas de corrente dentro de uma tubulação, ou chamado também perfil de velocidade. Então, o perfil de velocidade nos indica, nos fala que o quê? Que junto à parede da tubulação, o perfil de velocidade do líquido, ele tende a zero, tá? Ele é como se o fluido estivesse parado na parede do tubo. Isso não acontece, ele não está parado, mas a gente despreza e depois a gente vai ver que a gente vai conseguir calcular a camada limite. A camada limite é o quê? É a espessura do filme de líquido que eu vou ter dentro da tubulação, na parede da tubulação. Então, é retardada, a perda de carga é retardada junto à parede da tubulação e é acelerada nas linhas centrais, tá? Quanto mais próximo da parede, mais a velocidade vai tender a zero. Então, o que que acontece? Quando a água entra na tubulação, ela tende a fazer um perfil de velocidade até chegar em um determinado L de comprimento da tubulação, que a camada limite vai se estagnar. Ela vai chegar num limite, tá? E esse limite, ele é calculável e a gente vai calcular depois. Então, a variação da velocidade significa que existe uma camada de fluido que está, entre aspas, em repouso na parede da tubulação, devido ao quê? As forças de atrito.
que acontece quando que o líquido está passando na parede da tubulação? Devido à rugosidade da tubulação, faz com que o atrito seja muito maior do que no meio da tubulação. No meio da tubulação não tem atrito nenhum. É como se a gente tivesse fluidos reais no meio da tubulação e fluidos ideais nas bordas da tubulação, tá? É como se fosse isso, mas agora a gente está vendo só fluidos reais. Então, o segundo efeito é a perda de energia através do escoamento, devido à viscosidade do fluido. Então, a viscosidade agora é bem importante. As forças de atrito vão resultar em perdas de energia, perda de carga, concluindo-se que a energia total ou a carga total dentro de um conduto ou dentro de um fluxo de fluidos reais não é constante, tá? Então, o que acontece? Dentro de uma tubulação, até agora, a gente calculava, não, é constante, a gente calculava a velocidade, calculava a área, calculava vazão. Agora a gente vai calcular o que? Perda de carga. E eu sei que a perda de carga ao longo da tubulação não é constante. Aí a gente vai ver como se calcula isso, e quando não dá para calcular, o que a gente faz? A gente tem alguns tipos de software que calculam isso para a gente, tá? Isso aqui a gente já tinha falado na aula passada, da perda de carga, piezômetros. Então, a resistência de escoamento, geralmente, quando eu tenho regime laminar, é devido inteiramente à viscosidade do fluido, e depois a gente vai ver, isso aqui a gente conversou um pouquinho. Na prática, as canalizações não são constituídas somente por tubos retilíneos e de mesmo diâmetro, e aí que está a parte legal de se calcular a perda de carga, porque a gente vai ter o quê? Vai ter vai ter cotovelos, vai ter bombas, vai ter filtros, vai ter trocador de calor, vai ter mantas, e aí vai as nossas coisas legais. Usualmente incluem ainda peças especiais e conexões, que pela forma ou disposição, por exemplo, uma válvula aberta, uma válvula fechada, vai aumentar ou diminuir a perda de carga, de calor, de massa, elevam a turbulência e assim provocam maiores atritos e causam também a parte de choque entre as partículas, dando origem às perdas de carga, tá? Então, isso é bem importante. Dentro das perdas de cargas distribuídas, o que são perdas de cargas distribuídas? É ao longo da tubulação, onde eu não tenho nenhum tipo de acessório, tá? Perda de carga distribuídas ou perda de carga por atrito. Podem ser traduzidas como resistências externas ou resistência interna. A resistência externa é quando eu tenho o quê? Um atrito externo, atrito do líquido com a parede da tubulação, ou da mudança de direção do fluido, ou da aceleração ou retardamento do escoamento, aumento ou diminuição da vazão, da velocidade. As resistências são maiores quanto maior a velocidade e quanto menor for o diâmetro da tubulação. Quando eu pensar em resistência externa é aquela camada de líquido que está entre a tubulação, a parede da tubulação e o perfil de velocidade. Isso é externo. E as resistências internas são aquelas resultantes da viscosidade do fluido. E também elas aí são o contrário, são maiores quanto maior a viscosidade do fluido, tá? Então, o que acontece? A resistência externa, principalmente, tem a ver com o tipo de material da tubulação e com o diâmetro. As internas, com a viscosidade e com a velocidade. Então, as duas resistências, tanto da camada limite, vamos chamar assim, a camada que tem na parede da tubulação, quanto a resistência no meio da tubulação, o perfil de velocidade no meio da tubulação, elas tendem a refletir uma gradual diminuição da pressão ao longo da tubulação.
ao longo da tubulação mesmo, ela estando totalmente cheia, ela tende a ter uma diminuição de pressão ao longo da tubulação, tá? Vocês vão ver depois, mais para frente, por que que acontece isso. E aqui tá a primeira parte bem importante a partir de agora, tá? As perdas de carga distribuídas. O que que são perda de carga distribuída? É quando eu não tenho nenhum tipo de acessório. Não esqueçam, tá? O estudo das perdas de carga pode ser analisado sobre conceitos teóricos e também práticos. Então, a gente vai calcular na teoria e depois a gente vai ver quem estudou e quem fez na prática isso e como a gente calcula na prática. Essa figura aqui, vocês estão enxergando o quê? Eu tenho uma rugosidade, é chamado também de aspereza, mas na verdade é a rugosidade do fluido. E a gente tem o que? Rugosidade e tem um diâmetro, tá? Ou tem uma espessura da rugosidade do material da tubulação em função do diâmetro. Então, considerando um trecho de tubulação como a figura que vocês estão enxergando, representa, então, um setor X de uma tubulação que tem um diâmetro D. E é dotada de uma rugosidade de altura X, que a gente pode dizer que a rugosidade ela é constante, ela é uniforme ao longo da tubulação. Mas a gente sabe que isso não acontece. Por que que acontece dentro de uma tubulação? Eu tenho o quê? Sujeira, eu tenho N complicações que podem diminuir ou aumentar o quê? Aspereza ou qualquer outra palavra? Rugosidade. Então, na tubulação, circula um líquido a uma velocidade média V, de massa específica D, ρ, e viscosidade μ, tá? Para efeito de estudo mesmo teórico, de perda de massa, perda de carga, é fácil perceber que elas não dependem diretamente da rugosidade, mas sim da rugosidade em função do diâmetro. Quanto maior a tubulação, quanto maior o diâmetro da tubulação, maior é a perda de carga, porque mais rugosidade eu vou ter. Então, a espessura da camada rugosa da tubulação, dividido pelo diâmetro, a gente chama de rugosidade relativa. A rugosidade relativa da tubulação de aço é X. O que é rugosidade relativa? É a espessura da camada do tubo dividido pelo diâmetro. Então, é a espessura do tubo ou a espessura da camada rugosa, que na verdade é a espessura do tubo, dividido pelo diâmetro. Isso é chamado de rugosidade relativa. Uma coisa bem importante a partir de agora, a gente vai tentar interligar Reynolds com rugosidade relativa para a gente entender fator de atrito ou perda de carga, tá? Nas perdas de cargas distribuídas, não tenho nenhum acessório por enquanto. A dependência entre o fator de atrito, tá? O fator de atrito, vocês vão ver um Fzinho a partir de agora, é em função de Reynolds e de quem que é esse aqui? Rugosidade relativa, tá? Não é fácil da gente conseguir determinar isso na prática, assim, em loco, por exemplo. Aí alguns estudiosos, Nikuratse, tem uns nomes bem estranhos a partir de agora, eles determinaram para tubos como se a rugosidade fosse artificial. E eles validaram algumas fórmulas, algumas afirmações, devido ao monte, a numerosas repetições que eles fizeram dessa sequência. O fator do quê? De atrito em função de Reynolds e em função da rugosidade relativa, tá? E eles chegaram nisso aqui. Para calcular fator de atrito, em função de Reynolds, quando o Reynolds é laminar, pode ser obtido através de outra equação.
fator de atrito é igual a 64 dividido por Reynolds. Fator de atrito para fluidos laminares, quando eles têm essa concordância aqui, fator de atrito em função de Reynolds e em função da rugosidade relativa, eles chegaram nessa primeira fórmula. Então, algumas fórmulas são bem importantes a partir de agora. Essa é a primeira, tá? O fator de atrito é igual a 64 dividido por Reynolds. Tá, a professora pede o fator de atrito, ela não me dá a viscosidade dinâmica, que é o mais importante, mas eu tenho como calcular Reynolds, tá? Eu posso dar para vocês, ó, determine Reynolds e determine o fator de atrito dentro de uma tubulação e eu dou todas as características para vocês calcular. Então, primeira coisa importante, fator de atrito em função de Reynolds. Ok? É aqui, ok? Fator de atrito, segundo estudos, para provar que Reynolds, em função do fator de atrito relativo ou da rugosidade relativa, a gente tem a primeira convicção. Fator de atrito é igual a 64 dividido por Reynolds. Primeira função. Aí, a gente chega nisso aqui. Opa, professora, mas tu falou que nossa primeira ideia era essa. Sim, não esqueçam disso. Fator de atrito, decorem, tá? Aí vocês, dia da prova lá, vocês já vão saber decorar. Ah, fator de atrito, eu não tenho viscosidade. Eu sei que o fator de atrito, ele está diretamente ligado com Reynolds e com viscosidade dinâmica do fluido. Mas eu não tenho viscosidade dinâmica, consigo calcular Reynolds. Então, fator de atrito é igual a 64 dividido por Reynolds. Primeira equação, primeira função. Aí, depois veio vários outros pensadores e eles foram trazendo outras equações. Por exemplo, Hagen possuiu, ele falou que o quê? Que o fator de atrito ou a perda de carga distribuída em uma tubulação onde eu tenho escoamento laminar. Eu tentei deixar aqui para vocês, ó. Cálculo da perda de carga quando eu tenho escoamento laminar. Então, quando eu tenho escoamento laminar, eu posso calcular a perda de carga de várias formas, tá? Primeira forma, a gente pode calcular como 32 vezes o comprimento da tubulação, o comprimento, Lzinho, o comprimento do conduto em metros, vezes a viscosidade dinâmica do fluido, dividido pela densidade vezes a gravidade, tudo isso vezes velocidade, diâmetro ao quadrado. Então, por acaso, se eu dar viscosidade e eu dar velocidade, vocês conseguem calcular pela expressão de Hagen possuiu. Ou eu tenho Darcy, que é uma chamada da equação universal e é uma das equações mais utilizadas. Ele fala que o quê? Que a perda de carga distribuída, onde eu tenho fluidos laminares, eu não tenho nenhum tipo de acessório, vai ser o fator de atrito. Aí o fator de atrito vocês já sabem calcular, que é 64 dividido por Reynolds, está aqui, fator de atrito, vai ser o comprimento da tubulação, dividido pelo diâmetro, vezes energia cinética, velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Aqui, eu não dei para vocês. Quem que é esse? Fator de atrito. Se eu não fornecer para vocês e vocês não tiverem tabelado, se não tiverem de nenhuma outra forma, vocês já sabem que vocês calculam um fator de atrito em função do Reynolds, que aí tem a ver com isso aqui, ó, ok? Com a aspereza ou com a rugosidade da tubulação em função do Reynolds. Certo, gente? Até aqui? Até aqui a gente viu o quê? Que a função ou fator de atrito está diretamente ligado a Reynolds. O Reynolds, nesse caso, por enquanto, ele tem que ser laminar. Eu deixei aqui regime turbulento só aqui embaixo, mas depois eu vou trazer ele de novo.
principalmente agora vamos ver laminar, que é a parte mais fácil não, mas que é a parte mais tranquila da gente conseguir calcular. Até aqui, pessoal, como nós estamos? Vocês vão ter bastante coisa agora. Tentem, como eu falei para vocês, pegar um caderno e tentar trazendo as fórmulas, tentar fazer um resumo de uma maneira que vocês consigam entender melhor. Alguém conseguiu olhar aquele PDF que eu deixei no início da disciplina? Que agora eu esqueci o nome do autor. Alguém baixou ele? Tem bastante coisa lá também, tá? Para vocês terem mais uma noção. Então, o que é importante a partir de agora? Essas 3 fórmulas, tá? Expressão de Hagen possuiu e de Darcy. E, consequentemente, o fator de atrito, tá? O fator de atrito tá em função de Reynolds, que tem a ver com rugosidade, certo? Vou esperar um certo de vocês. Tá mais complicado? Aqui, nesse fator de atrito em Reynolds, é só no laminar daí ali? Por enquanto, sim. Só para fluidos laminares, tá? E esse tipo de perda de carga é para fluidos laminares, certo? E o fator de atrito, ele é adimensional, ele não tem unidades, tá? Certo? Certo. Depois eu vou deixar para vocês de novo tentar trazer uns exercícios mais passo a passo para vocês tentarem entender. Então, eu deixei aqui em cima, ó, cálculo para o escoamento laminar. Para o escoamento laminar, vocês podem calcular por essas 2 fórmulas, e essa segunda, ela requer o fator de atrito, que é a chamada de equação universal, ela requer o fator de atrito, e o fator de atrito é dado como 64V dividido por Reynolds. Não é difícil, vocês só vão ter que ter um pouquinho mais de atenção quanto aos outros exercícios. Por isso que eu peço, antes de vocês fazerem desse material aqui, que eu vou liberar mais uma lista de exercícios, vocês, por favor, façam do primeiro, senão vocês vão começar a confundir algumas coisas, porque a gente tem algumas nomenclaturas bem específicas para cada parte da disciplina, tá? Então, fator de atrito. O que é o fator de atrito? Ou também chamado de fator de fricção. É um coeficiente de perda de carga distribuída. Distribuída é quando, ao longo de uma tubulação, do ponto 1 ao ponto 2, eu não tenho nenhum tipo de acessório. É uma função matemática adimensional, não tem unidade, do número de Reynolds em função da rugosidade relativa, que é a rugosidade da tubulação dividida pelo diâmetro. E, afinal, quanto maior for a rugosidade, maior é o atrito e maior é a minha perda de carga, perda de energia. Esse é o meu fator de atrito. O comprimento, então, a gente vai ter perda de carga distribuída, normalmente dentro de uma tubulação ou de um padrão linear, e a gente pode pensar que quanto maior o comprimento, mais tempo eu vou ter líquido escoando dentro da tubulação e maior é a perda ou a queda de energia, a perda de carga dentro da tubulação. Quanto maior for o comprimento, maior é a perda de carga dentro da tubulação. E o diâmetro, ok? Esses 3 e mais a carga cinética, tá? São bem importantes. Fator de atrito, aqui por enquanto é a parte mais importante, tá? Não esqueça, se eu pedir o que é fator de atrito, porque eu posso fazer algumas questões de múltipla escolha lá para ajudar vocês. Fator de atrito é uma função do número de Reynolds com a rugosidade relativa. Quem é a rugosidade relativa? A rugosidade da tubulação dividida pelo diâmetro, tá? Não esqueçam disso, fator de atrito. A carga cinética, então, vai ser o quê? Vai ser proporcional também. Quanto maior a velocidade, quanto maior a energia cinética, maior vai ser a perda de carga, a perda de energia. Então, essa é a fórmula universal lá de Darcy. Então, quanto maior a velocidade dentro da tubulação, quanto maior for V2, maior vai ser a perda de carga distribuída, ok? Distribuída ao longo da tubulação, eu não tenho
Nenhum tipo de acessório. Eu não vou cansar de falar para vocês hoje sobre isso. Então, a perda de carga, ela é dada em massa. O fator de atrito, devido ser 64 dividido por Reynolds, ele é adimensional. O comprimento vai ser em metros, a velocidade em metros por segundo, o diâmetro em metro e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. A gravidade vocês podem utilizar 10, tá? Como é habitual. Eu uso 9,81 nos meus cálculos, então às vezes se dá uma diferençazinha ali, mínima, é por causa que eu uso sempre 9,81, tá? Até aqui, ok? Sim ou não? Essas 3 fórmulas vocês vão Sim. ter que, a partir de agora, fixar bastante. Primeiro façam aquela lista, depois eu vou voltar, vou fazer um resumão para vocês e a gente vai aplicar isso, tá? Hoje a nossa aula, aquele dia eu até falei para vocês, hoje é 16, né? Tá, conduto forçado, parede de carga distribuída, isso ali. E vou falar de condutos industriais. Daí vai ficar para o dia 23 somente na Vieira-Stokes, tá? Que é outra ideia, tá? Então, o que é importante? Escoamento laminar, eu vou ter essas 3 equações. A equação universal, ela está diretamente ligada ao fator de atrito, que tem a ver com o quê? Reynolds, né? E com o fator lá de rugosidade relativa, que é a rugosidade dividida pelo diâmetro da tubulação. E a gente agora chega para a perda de carga unitária. O que seria a perda de carga unitária? Você sabe me dizer o que é a perda de carga unitária? A É a perda de mudança de carga... direção e peça. Oi? É peça da instalação e mudança de direção? Não, agora ainda não. Eu não tenho Não? nenhum acessório por enquanto. O que é perda de carga unitária, ou J, que é chamado? É a perda de carga que vocês vão calcular através, por exemplo, de Darcy aqui. Vocês vão calcular a perda de carga e vão dividir pelo comprimento da tubulação. Isso é perda de carga unitária, ok? Principalmente isso. O que é perda de carga unitária? É a perda de carga, o fator que vocês calcularam lá atrás, dividido novamente pelo comprimento. Isso é perda de carga unitária, tá? Eu não trabalho muito com perda de carga unitária, geralmente eu trabalho somente com perda de carga aqui, tá? Geralmente é Darcy, tá? Vocês já podem se preparar com Reynolds e aplicar Darcy. Mas eu vou falar para vocês o que vocês têm que aplicar, tá? Fiquem bem tranquilos. Perda de carga, quando a gente fala, também é chamado de método racional ou método universal, tá? Que é aquele determinado lá pela fórmula universal de Darcy. É recomendado, então, pelas normas da ABNT, como, por exemplo, instalações prediais de água fria, e também é aplicada a prática também ao determinar a perda de carga em função da velocidade dentro das tubulações. Então, quando a gente sabe qual que é a perda de carga dentro de uma tubulação, as normas recomendam calcular por Darcy, por aquelas 2 fórmulas que eu passei para vocês aqui, tá? Principalmente essa da equação universal, então é assim que é calculada a perda de carga dentro de tubulações. E o que a gente tem também? A gente tem a perda de carga distribuída, tá? Que é essa aqui, perda de carga para escoamento laminar. O que eu tenho? A distribuída. O que é a distribuída? Eu não tenho nenhum tipo de acessório. E agora a gente vai para a perda de carga aonde eu tenho acessórios, tá? A localizada. O que é a localizada? Agora a gente tem função um casinho aqui, que é o coeficiente do elemento que está causando a perda de carga. Aí o K aqui, ele é tabelado, gente. A gente não tem capacidade, assim, de chegar a alguma fórmula que a gente consiga determinar qual que é o coeficiente do elemento que está causando aquela perda de massa.
Então, vai depender da geometria, por exemplo, curva, agora sim. Então, até antes a gente não tinha quando é o quê? Quando que eu não tenho acessório? Quando ele é distribuída. Quando é distribuída, eu não tenho acessório. Lembre, perda de carga distribuída, não tenho nenhum tipo de acessório. Perda de carga localizada, vocês podem anotar aí no caderno de vocês. Depois eu deixo lá, já vou converter o vídeo e tento deixar o máximo, mais rápido possível, para depois que vocês fazerem a lista, já começar a tentar fazer um resumão. Perda de carga localizada. Localizada, é aí que a gente vai ter o maior trabalho agora, porque a gente vai ter que calcular todo o fator de perda de carga. Agora não é mais em função do atrito, não é mais em função do Fzinho lá, é em função do tipo de acessório tabelado, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Essa é a perda de carga, tá? Para localizada, tá? E esse casinho, ele é tabelado. Eu tentei trazer o máximo possível de tabelas. No dia da prova lá, eu vou colocar o K já no enunciado da... Vocês tentem ficar bem, ler com atenção. Eu vou tentar colocar o casinho já no enunciado da questão, tá? Para ajudar vocês, para eu também não ficar colocando 1000 tabelas na prova e não ficar muito extensa, tá? Vai Então, colocar a prova uns dias antes ou vai colocar na hora da não, aula? vou liberar às 8 da manhã, quando que é 11 horas eu fecho o sistema, vocês têm das 8 às 11. Então, eu tô Tá brincando. bom. Depois nós vamos conversar, tá? Então, a perda de carga localizada, a gente vai agora trabalhar com o fator de perda ou coeficiente equivalente para o tipo de acessório, tá? A perda de carga localizada pela fórmula universal equivalente, aí a gente tem aqui, a gente precisa saber o comprimento da tubulação, tá? O comprimento da tubulação, a perda de carga localizada e a perda de carga pela fórmula universal quando a gente fala em função do comprimento equivalente. Qual que é o comprimento equivalente da tubulação, onde eu tenho 4 T's mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o fator, o comprimento equivalente é igual o fator de atrito ou coeficiente causador da perda, dividido pelo diâmetro, olha aqui ele de novo, o Fzinho. Quem que é o F? Até agora a gente não falou Fator de em atrito. turbulento, é o fator de atrito, né? Que é calculado em função do Fator de Reynolds, atrito. que é 64 dividido por Reynolds. Está aqui ele de novo, tá? Então, quando aparecer o fator de atrito, quer dizer que eu estou trabalhando com laminar, por enquanto, tá? Então, a gente vai ter curvas, vai ter registro, vai ter tese, tudo isso, vocês fiquem bem tranquilos que o K, ele é tabelado. Até agora, a gente viu, então, um método racional ou um método universal para calcular a perda de carga, com a utilização, então, da fórmula de Darcy, ou a fórmula universal. Entretanto, para sistemas mais complexos, onde a gente tem, depois eu trouxe algumas imagens e vou mostrar o que é complexo, a gente não consegue calcular, tá? A gente consegue calcular para sistemas onde eu tenho 1, 2, 3 T, alguma coisa, mas quando a gente começa a ter muitas bifurcações do sistema ao longo de uma linha, por exemplo, uma linha de água, é meio assim inevitável a gente não usar nenhum tipo de software para ajudar a calcular. Mas aqui o básico, vocês não precisam disso ainda. Um dia que vocês trabalharem com mecânica dos fluidos em alguma indústria, alguma coisa, aí existem alguns tipos. Eu nem trouxe o software, só estou falando que existem, mas a gente tem o auxílio de algum tipo de software, tá? Por essa razão, a gente tem as fórmulas práticas, que são as fórmulas empíricas,
estabelecidas por vários pesquisadores, e a gente vai ver que há muitos e muitos anos que vem sendo pesquisado isso, e muitas vezes ainda a gente tem dúvidas sobre algumas coisas. Pesquisadores em laboratórios, elas ainda são as mais utilizadas, e vocês podem olhar nos livros, são as que a gente usa desde os primórdios que a gente está estudando, embora sejam mais restritas que os outros métodos, elas só podem empregar dentro de condições limites estabelecidos em suas experiências, tá? E aí surge uma outra aplicação que também dentro da ABNT, tá? Sempre quando a gente trabalha com esse tipo de fórmula, a gente precisa ter embasamento dentro da ABNT para utilizar. E aí veio alguns estudos mais práticos, tá? Quando a gente, por exemplo, um pesquisador Fire e Sal, eles conseguiram chegar a valores o mais perto dos valores que a gente consegue na prática, tá? E como que eles chegaram a isso, tá? Dependendo do tipo, do material da tubulação agora. Então, eles calcularam N vezes, e então, na prática, para tubulações de diâmetro até 4 polegadas, por exemplo, para tubo com aço, tubo de aço galvanizado ou de ferro fundido que conduz água, a perda de carga é dada por 0,002021 da vazão elevada na 1,88 dividido pelo diâmetro na 4,88. Esse é o valor de perda de carga localizada, o mais, na prática, é o que mais se chegou perto. A gente utiliza todas as outras, mas a gente generaliza a perda de carga, né? A gente não está falando nem do tipo de material lá para universal, a gente não fala do tipo de material, né? Que é essas aqui. Então, vocês, quando não fala o tipo de material da tubulação, a gente utiliza a equação universal. Aí veio os outros pensadores lá, os outros físicos, e viram que dava para a gente conseguir chegar o mais perto possível da perda real, da perda na prática, tá? Então, para ferro, para aço galvanizado, para cobre, PVC, conduzindo água fria, tem uma outra fórmula, que é 0,00086, da vazão elevada na 1,75, dividido pelo diâmetro na 4,75, e quando eu tenho esse mesmo material, aí conduzindo água quente, então a água quente vai perder mais carga, então é 0,0007, vazão elevada na 1,75, dividido pelo diâmetro. Então, essa é a perda de carga unitária mais perto assim, na prática que se usa, tá? Para tubulações que têm um diâmetro até 4 polegadas, certo, gente? Vocês vão ver que a gente vai viajar bastante em N coisas a partir de agora, tá? Então, essas fórmulas práticas também tem alguns outros que é Hazen-Williams, eles também chegaram, talvez seja a mais utilizada nos países americanos ou de influência americana. Ela originou-se de um trabalho experimental com um grande número de tratamentos, eles utilizaram vários diâmetros, várias vazões, vários tipos de materiais e repetiram N vezes, tá? Ela deve ser utilizada para escoamento de água à temperatura ambiente e para tubulações com diâmetro maior ou igual a 2 polegadas ou 50 milímetros. E, para esse caso de Hazen-Williams, a gente estuda para regime turbulento. Então, até agora, a gente não falou em regime turbulento. O Fire não falou em regime turbulento. Quem mais não falou em regime turbulento? Isso vocês podem anotar ali. A perda de carga aqui, pela fórmula universal ou comprimento equivalente, é fluido laminar. E a gente tem aqui para Hagen e para Darcy, fluido laminar. Tudo isso é fluido laminar, tá?
Aí chegou o cara e começou a falar fluidos turbulentos. E aí, para fluidos turbulentos, a gente tem algumas considerações bem interessantes, tá? Aí eu expliquei de novo para vocês como que é Hazen-Williams, é recomendada primeiramente para escoamento turbulento ou escoamento de transição, turbulento de transição. Existe um meio que é chamado meio obscuro, que é entre fluido laminar e fluido turbulento, a gente tem uma região de transição. E o que é essa região de transição? É onde não é nem turbulento e nem laminar, tá? O líquido, a água a 20 graus, sempre a gente trabalha com água 20 graus, pois não leva em conta o efeito viscoso, a temperatura, né, muda a viscosidade. O diâmetro da tubulação, em geral, maior que 4 polegadas. E a aplicação, então, se aplica Hazen-Williams em redes de distribuição de água, adutoras ou sistemas de recalque. Até aqui, ok, gente? Tem bastante informação, né? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, não? Sim, Então Sim. tá. sim. É bastante informação, mas a gente vai pegando. Eu tentei deixar o máximo explicativo, máximo que eu consegui explicar para a gente não se perder, tá? A perda de carga localizada, então, o método de comprimento equivalente consiste em substituir para efeito de cálculo os comprimentos dos tubos de igual perda de carga, tá? Então, quando a gente tem aquele Lzinho lá, isso significa que ficticiamente, seria como substituir, por exemplo, uma curva de 90 graus por um comprimento de conduto em metros. Dá para fazer isso. Dá para substituir a perda de carga em uma curva de 90 graus, uma curva de 45 graus, por um comprimento. A gente não vai fazer isso aqui, tá? A gente vai calcular a perda de carga localizada. Dá para fazer isso, só que antes a gente precisa saber exatamente qual que é a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada para a gente conseguir equivaler, mas a gente não vai fazer isso, tá? Dentro da perda de carga, então, para regime turbulento, a gente tem uma fórmula bem mais abrangente. Eu vou voltar nela aqui de um pouco, tá? Para determinar o fator de atrito, nos cálculos e perdas de carga, existem inúmeras maneiras conhecidas, como a gente já conversou, através de métodos analíticos, como a gente já viu, e outro método é um diagrama, que é chamado de diagrama de Moody, onde a gente define o fator do quê? Quem que é o Fzinho? Que é o Reynolds dividido por não sei o quê. Quem que é o F? O fator de atrito. Fator de atrito. Através, então, tem uma tabela que dá para a gente determinar, às vezes a gente não tem tempo de calcular, então tem esse diagrama que ajuda a gente a determinar o F através do número de Reynolds e do diâmetro da tubulação e do coeficiente de perda de carga, o K. Então, a gente tem um diagrama que consegue unir 3 eixos. Um eixo através do fator do quê? O F? Vou fazer vocês decorar hoje. Quem é o F? Fator de atrito. Do quê? Fator de atrito. Fator de atrito, de fricção. Através, então, o F, o diâmetro e o material. A gente tem o famoso diagrama de Moody, tá? Ele é bem complicado de vocês entenderem, mas se alguém de vocês tem algum livro de mecânica dos fluidos? Então, a gente tem o fator de atrito dividido pelo Reynolds e pela viscosidade que não apareceu aqui. E o que ele quer dizer para nós? Eu vou dar esses valores tabelados para vocês, tá? Já vou dar direto. Vocês não precisam vir até o diagrama e calcular para mim. Então, o diagrama de Moody mostra que... O que ele resume em todo... Se a gente estudar só o diagrama. Ele mostra que o fator de atrito diminui com o número de Reynolds. Então, quanto maior o número de Reynolds, menor é o fator de atrito. Em uma tubulação horizontal,
de diâmetro constante, que o diâmetro não muda, significa que o fator de atrito diminui com a velocidade, tanto para escoamento laminar, quanto para escoamento turbulento, se eu tiver diâmetro constante, certo? No primeiro caso, o fator de atrito, o Fzinho lá, 64 dividido por Reynolds, independe da rugosidade do material. E no segundo, um outro caso, pode ser independente da rugosidade ou pode depender tanto da rugosidade quanto se é turbulento ou laminar. Para valores muito grandes de velocidade, a tendência é que o fator de atrito dependa principalmente da rugosidade. Aí, se a velocidade é muito alta, Reynolds não vai mais importar para nós, vai importar somente a rugosidade do fator de atrito em função da rugosidade do material da tubulação. O diagrama também mostra que, na transição de escoamento de laminar para turbulento, o fator de atrito que vinha diminuindo com a velocidade aumenta, voltando a diminuir novamente. Aí tem aquela fase lá de laminar para turbulento, que é a fase de transição que a gente não costuma calcular, né? Não costuma estudar o que está acontecendo. Aqui tem alguns comprimentos equivalentes para cotovelos, aí cotovelos de 90 graus, com raio longo, com raio curto, com raio médio, cotovelos em 45 graus. Aí tem o diâmetro da tubulação. Geralmente a gente trabalha com 1,5 polegada, depende, tá? Mas eu vou dar todas essas informações para vocês, eu vou dar um pedacinho da tabela só para vocês verem que existe. Então, ó, curva de 45, entrada normal, entrada com borda, depois a gente vai ver que o tipo de entrada da tubulação vai aumentar ou diminuir o fator de atrito. Registro em globo totalmente aberto, aí tem 1/3 aberto, 1/5 aberto, e aí vai. Tem muito, influencia bastante. Válvulas, tudo isso em função do diâmetro nominal, a gente tem um comprimento equivalente para a perda de carga, para aquele casinho lá. Outra coisa bem importante aqui é aquela camada de líquido que a gente diz que tem velocidade igual a zero, tendendo a zero, é chamado de camada limite. E a gente vai conseguir calcular isso depois também, tá? Durante o escoamento, há a formação de uma camada de fluido, que a gente conversou até agora, junto à parede do conduto, chamada de camada limite, tá? A gente chamava de, não chegou a chamar de camada limite, mas ela é denominada camada limite. Falei em camada limite, vocês sabem que é aquela lâmina de líquido que tem uma velocidade tendendo a zero aonde? Onde que ela está, a camada limite? Na parede da tubulação. Na parede interna? Na parede interna do conduto. Então, a partir da extremidade inicial do conduto, a camada limite, ela tende a aumentar, ela vai aumentando a espessura dela até chegar em um ponto crítico. Esse ponto crítico é onde a camada vai ficar laminar, um filmezinho laminar até o final da tubulação. Ela começa no início da tubulação, acho que tem uma imagem aqui para vocês. A camada limite, então aqui embaixo tem a parede do conduto, tá? Estão vendo aqui? E a camada limite, ela tende a aumentar no início da tubulação, o filme de líquido vai aumentando, até chegar em um patamar aonde ele é constante, onde é chamado de filme laminar. A camada limite volta, ou vai ser chamada de filme laminar, ou camada limite, filme laminar. Como que a gente calcula a espessura desse filme? E, consequentemente, se eu calculo a espessura desse filme, eu vou saber quanto é rugoso a minha tubulação. Então, a espessura do filme laminar, tá? É igual a 32,5 vezes o diâmetro, dividido por Reynolds, vezes a raiz quadrada do fator de atrito.
isso é a espessura da camada limite. A gente consegue calcular aonde que a camada limite vai estar constante e ela vai ser chamada de filme laminar. É o filme de líquido que se encontra na parede da tubulação. Então, a espessura dessa camada é calculada através dessa fórmula. Ou vocês podem ter Reynolds, e eu pedi qual que é a camada, a espessura do filme através de Reynolds, por exemplo, ou dou a espessura para vocês calculada e peço qual é o fator de atrito. Aí vocês têm que fazer só uma jogada aqui na fórmula, tá? Então, a camada limite, o conceito dela é que ela tende a aumentar a espessura dela no início da tubulação, ela começa a aumentar até um ponto ótimo, onde a gente fala que ela fica estagnada. Ela é chamada de filme laminar, e a gente consegue calcular. O fator de atrito, então, para alguns materiais, tá? O Fzinho ali para alguns materiais, quando eu tenho agora, eu começo a trabalhar com alguns tipos de materiais. Eu trouxe alguns aqui, alguns valores de rugosidade para alguns tipos de material. Então, o F, ele pode ser calculado quando eu tenho Reynolds laminar, e quando eu tenho Reynolds turbulento, ou eu tenho um tipo X de material, a gente tem tabelado. Então, eu trouxe alguns aqui para vocês, mas eu vou dar sempre... Quando é tabelado, eu vou deixar já no enunciado, tá? E aí, a gente vem com N fórmulas, tá? Quando eu tenho tubos lisos, então, Biasus, em 1913, ele chegou a um fator de atrito como 0,316 dividido por Reynolds elevado a 1/4. Para tubos lisos também, Nicarádice para tubos rugosos. Isso tudo vocês não precisam se deter, tá? Eu só trago como informação para vocês. Eu vou deixar tabelado. Vocês não vão precisar calcular o fator de atrito para um tubo liso segundo Blasius, em 1913, não. O que é importante para vocês é saber o que é rugosidade, qual que é o fator de rugosidade, ou coeficiente de atrito, que tem a ver com rugosidade, com diâmetro, e vocês conseguem encontrar na tabela. Eu vou dar isso tabelado para vocês depois, tá? Então, agora a gente começa a trabalhar para cada tipo de acessório. O que são acessórios? Hoje eu vou chegar até uma parte onde que eu acho que tá bom, porque é bastante coisa. Eu quero que vocês prometam para mim que vão fazer um resumo, vão fazer os 3 exercícios e vão fazer um resumo dessa aula. Eu já vou deixar o vídeo lá, mas vocês precisam fazer um resumo e tentar entender. O que acontece agora? Agora a gente começa a trabalhar a perda de carga para cada acessório. E isso dá um trabalhão gigante, tá? Então, em um fluido, aonde vocês vão ver, a gente tem contração, que é diminuição brusca do diâmetro. Por exemplo, desse tanque para a nossa primeira saída, eu tenho uma contração brusca, tá? De diâmetro. Aí eu vou vir aqui, tenho vários cotovelos, depois eu vou explicar cada um, e aqui a gente vai ter uma expansão do diâmetro. Eu tenho um diâmetro muito pequeno aqui e vai liberar líquido em um diâmetro muito grande. Então, a gente tem expansões e contrações. Um fluido em um sistema de escoamento passa por tubos, válvulas, conexões ou acessórios diversos e pode ocorrer mudanças na área de escoamento. Primeira característica, posso ter redução abrupta de área de escoamento. Posso ter bombas, posso ter válvulas, posso ter filtros, posso ter vários cotovelos, 3 cotovelos aqui a gente vai ter que calcular, e a gente tem uma expansão. Então, tudo isso, o que a gente tem aqui? A gente vai ter que calcular fator de atrito, perda de carga, para quando eu tenho uma redução, aí passou por uma bomba, tá? A bomba, eu vou ter que dar informação para vocês da bomba, a válvula, vocês vão ter tudo tabelado o fator de atrito, para a bomba, para a válvula, para o filtro, para os cotovelos, o que vocês têm aqui?
Vocês conseguem calcular a perda de carga localizada nesses 3 metros aqui, nesses outros 3 metros aqui. Então, vocês vão ter que juntar os dois, a localizada com a distribuída, certo? Localizada, desculpa, é onde eu tenho algum tipo de forma, tá? E a gente vai juntar tudo isso depois. Eu vou tentar trazer um exercício, pelo menos, bem explicado, para ver se vocês conseguem entender. Aí, o que que acontece? Uma outra característica bem peculiar. O que que acontece? Eu tenho as linhas de corrente aqui, eu tenho os fluxos. Aqui na camada da tubulação, eu tenho aquela camada limite que a gente consegue calcular. E aí, aconteceu um primeiro obstáculo aqui, por exemplo, uma bomba. O que que acontece com as linhas de corrente quando chegam nesse primeiro obstáculo aqui? Elas tendem a ficar desordenada e, consequentemente, aumenta a velocidade. Essas linhas de corrente, logo após qualquer tipo de acessório, uma bomba, uma válvula, são chamadas de correntes de Eddy. O que são correntes de Eddy? São correntes do fluxo, ou as linhas de fluxo, onde eu tenho o quê? Um aumento de velocidade, ou elas mudam de direção abruptamente, tá? Elas transformam, então, a energia mecânica, que ela está aqui, em energia cinética. Eles fazem, geralmente, logo após qualquer acessório, a velocidade do sistema tende a aumentar, tá? Energia cinética, e essa se converte em calor que se dissipa. E também são chamadas de perda de carga localizada, logo após um obstáculo, certo, gente? A perda de carga localizada, então, vai ser perda de carga localizada. Agora a gente tem aquele Ezinho, vai ser o fator tabelado, que eu vou dar do material, ou vou dar a bomba X, tem um fator, isso eu vou dar para vocês, tá? Vezes a velocidade ao quadrado, positiva, tá em módulo, né? Dividido por 2. Então, coeficiente de perda de carga localizada é para cada acessório. Então, vocês precisam saber a velocidade. É o fator, o casinho lá, tabelado, e a gente tem... É bem tranquilo assim, só vocês vão ter que entender bem fácil, ou ter na cabeça bem certinho a distinção entre laminar e turbulento. Por isso que eu quero que vocês façam um resumo no caderno de vocês. Fluidos laminares, eu calculo isso, isso, isso. Fluidos turbulentos, eu calculo isso, isso, isso. Eu tenho... bombas, válvulas, cotovelos, eu tenho que calcular dessa maneira. Eu tenho um aço que tem essa outra opção aqui, ó. Eu tenho um aço, onde que ele tá? É esse aqui. Eu tenho uma tubulação na prática de aço galvanizado ou ferro fundido que conduz água fria. Qual que é, na prática, a perda de carga pontual? Aí vocês já sabem como calcular, tá? Se eu falar para vocês, um tubo de cobre, PVC, que transporta. Tem bastante coisa, tá? Então, isso aqui é bem importante para a aula de hoje. Então, quando eu tenho redução, quando eu tenho bomba, quando eu tenho válvula, quando eu tenho filtro, quando eu tenho cotovelos, ou quando eu tenho expansão. Expansão e redução é bem importante também, tá? E a zona após qualquer obstáculo, que são chamados de correntes de Eddy. Se eu pedir o que são correntes de Eddy, na prova, vocês podem desenhar isso para mim, tá? É um obstáculo onde eu tenho todas as correntes de fluxo, tenho a camada limite que está aqui em cima, que é a camada que a gente chama de estagnada ou de parada, velocidade tendendo a zero, e aqui embaixo, logo após o primeiro obstáculo, eu tenho toda a energia mecânica do sistema, ela vai ser transformada em energia cinética, energia de movimento, e vai aumentar a velocidade de vazão do fluido. Então, logo após qualquer obstáculo, a vazão tende a aumentar, certo? O comprimento equivalente da tubulação também vai ser 2 vezes o fator de atrito, vezes o comprimento equivalente, que é
para uma perda de carga de 5.000. Qual que é o comprimento de tubulação que eu tenho que ter? Eu quero aquecer água de 22 graus para 50 graus Celsius. Que comprimento de tubulação ou que acessórios eu posso colocar? Dá para a gente calcular isso também. Esse regime de transição que eu falei para vocês, que é um regime ainda que a gente chama de obscuro, tá? Entre laminar, a gente trabalha regime laminar e regime turbulento, só que a gente não sabe o que está acontecendo aqui, ou sabe, só que o cálculo ele é bem inconsistente, ele é bem difícil da gente conseguir chegar a um valor assim calculável, tá? Então, regime turbulento, alguns valores aqui, aí eu falo em fluidos newtonianos e não newtonianos, mas depois eu entro na questão, por enquanto não precisa. Tem alguns valores de perda, tá? De coeficientes de perda para alguns tipos, por exemplo, um joelho de 45, tem uma perda de 0,35, uma curva, então tem umas perdas de carga, e para a gente chegar nessa parte aqui da nosso final da aula. O que acontece? O que nós estamos fazendo? A gente está fazendo somente isso aqui ainda. A gente está vindo com fluxo, com linhas de corrente somente no tubo principal. A gente não está fazendo nenhum tipo de linha de corrente nas derivações, porque aí começa a mexer um pouco mais com a nossa matéria. Então, a gente principalmente vai trabalhar nisso aqui. Eu tenho um tubo principal, tenho derivações, só que a gente só vai calcular isso aqui, tá? Do tubo principal, eu vou ter expansão, contração, cotovelo, mas eu não tenho várias linhas de fluxo, várias linhas de corrente. O que acontece? Tenho água, por exemplo, aqui, no tubo principal, aí o fluxo vai para uma derivação, o fluxo vai para outra derivação, e a gente começa a ter muita influência nas linhas de corrente, principalmente para calcular camada limite, tá? A espessura da camada limite. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Deixei bastante tabelas para vocês, tá? Válvula, 3/4 abertas, 1/2 aberta, 1/4 aberto, aí tem válvula angular, válvula borboleta, e aí tem muitas coisas. Pessoal, até aqui como que estamos? Ok? Difícil? Não é difícil, tá, gente? É só atenção. Agora a gente vai ter que ter bastante atenção. Todo mundo tá me escutando. Vocês não querem ligar a câmera aí pra gente se ver? Pra gente combinar uma coisa? A gente vai terminar a aula aqui, tá? Contrações e expansões eu vou deixar para a aula que vem. Aí vamos falar de contração total, alguns tipos de fenômenos, separação ou estagnação das partículas, o tipo de saída, se é reentrante, que é aquele sistema lá, se é borda reta, se é borda arredondada, se é perfil fluido dinâmico. E aí a gente vem com N coisas, tá? O que eu quero que a gente faça? A gente vai parar aqui, tá? Vocês prometem para mim fazer, eu vou já liberar aqui de uns 10, 15 minutos o outro exercício, tá? Os 3 exercícios da primeira lista. Vocês façam os 3 exercícios e entendam bem. Se vocês não entenderem, vocês me mandam uma mensagem, professora, eu não entendi tal parte, tá? Pontual. Aí eu vou conversar com cada um. Não, tu tem que fazer isso. Não, eu mando um áudio, tá? Às vezes eu mandando um áudio eu consigo explicar mais do que o material. Eu vou mudar lá os links, eu não consigo mudar hoje, mas amanhã eu já mudo os links das aulas e coloco essa aula de hoje, amanhã no começo da tarde, e eu vou liberar para vocês, até sexta-feira, uma segunda lista, tá? A primeira lista, vocês têm que, até quinta-feira, estar 100%. Aí eu libero uma lista de perda de carga, tanto para localizada, quanto para distribuída, tá? Distribuída é aquela perda de carga que eu tenho ao longo da tubulação, onde eu não tenho nenhum tipo de acessório, e a perda de carga localizada é quando eu tenho alguns tipos de acessório. Eu vou separar a lista.
acho que eu vou deixar duas listas. Uma lista de perda de carga localizada e de perda de carga distribuída. Perda de carga distribuída, eu não tenho acessórios. E perda de carga localizada, eu tenho acessórios. Então, eu vou fazer isso. Eu vou liberar. Já vou anotar aqui para não esquecer para vocês. Duas listas, tá? Profe, Oi. só cuida para pôr o resultado do exercício, porque na primeira tu esqueceu. Ah, eu esqueci. Vocês têm Me Chame em duas listas, tá? Eu vou colocar resultado. Eu esqueci? Vou até olhar. Porque eu não Sim, esqueci. esqueceu, pode olhar lá, não Tá, tinha tá. ó, Então, vocês me o gritem. resultado do exercício Tá. Mas aí eu para coloco, saber se estava certo. vocês não querem que eu coloque o resultado total ou só o final? Eu vou, façam, quem não fez, quem não olhou lá, vocês, por favor, olhem para mim e vocês façam os exercícios, tá? Porque aí eu vou conseguir entender e vou ver como vocês estão indo, tá? Ah, entenderam alguma coisa? Não entenderam? Aí eu consigo conversar mais fácil